Olá, tudo bem? Você já parou para pensar que grande parte dos nossos sentimentos, eles podem não ser experimentados no futuro, poderão não ser experimentados no futuro? Eu particularmente já experimentei sentimentos muito intensos, bons e maus, e percebo cada vez mais que um dia talvez as pessoas não saibam que um dia existiram sentimentos assim, sentimentos como raiva, tristeza, medo, ciúme, o sentimento de vingança, compaixão, alegria, são muitos os sentimentos que podemos experimentar. E esses sentimentos são tão antigos quanto a humanidade, ou do modo como os descrevemos, pelo menos tão antigos quanto a civilização. Os tipos de sentimento que podemos experimentar, na verdade, são limitados, né? Dependendo de quem faz a lista, dá entre 15 e 20 sentimentos. Fora os que eu citei, poderia citar também o sentimento de hostilidade, né? O sentimento de frustração, de aversão, de confiança, de surpresa e mais alguns. O interessante é constatar que ao longo de toda a história esses sentimentos já foram experimentados por outras pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as classes sociais, sem distinção. Os sentimentos sempre estiveram presentes em nossas vidas. Sem os sentimentos, nossa vida se torna racional demais. E eu confesso que já pensei muito sobre isso, e o fato é que uma vida estritamente racional teria seus aspectos positivos e negativos. Há um livro que retrata bem essa questão. Esse livro quase sempre está presente naquelas listas, né, dos maiores clássicos da literatura. Trata-se do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Huxley foi um experimentador. Em outro livro seu, também muito famoso, Portas da Percepção, ele conta as suas experiências com a mescalina, né, o princípio ativo do cacto peyote. Pelo fato de ele ter experimentado, de ele próprio ter desbravado a mente, ele teve condições de imaginar o futuro do nosso mundo. A história do livro se passa no ano de 2540. Não vou contar a história, né? Mas o fato é que no livro as pessoas não têm mais sentimentos. Os sentimentos foram extintos. E os sentimentos são vistos, né, no contexto do livro, pelas personagens do livro, como algo animalizado, ultrapassado e indesejado. Eu publiquei um vídeo recentemente sobre a devoção a Maria. No vídeo eu falo que, racionalmente, né, analisando apenas pelo aspecto da razão, a devoção a Maria não me diz nada, não tem sentido algum. Mas Maria representa popularmente o sentimento materno por excelência. Uma mãe virgem, uma mãe 100% mãe, com todas as qualidades esperadas desse amor tão especial e único que é o amor de mãe. O Júnior Calzone, que nos acompanha já há algum tempo, ele fez um comentário muito interessante que eu vou ler agora. Achei um dos temas mais complexos que você abordou. Somos puro sentimento, e eu creio que eles antecedem a criação das formas e dos limites. O amor de mãe, por exemplo, poderia se diluir se tratássemos de questões eróticas. A deusa mãe, a deusa mulher, importantíssima em nossa evolução. Vejo em muitos jovens a diluição de valores que tem função primordial em nossas vidas. Trata-se de respeitar a experiência, a paciência, a fé das pessoas mais velhas. O abismo dos sentimentos entre essas gerações atuais e as mais antigas já é real. Mas sentimentos são sentimentos. E eu creio que apenas aquilo que for mais próximo do natural melhor se adaptará e sobreviverá. E ele termina fazendo uma brincadeira dizendo que está plagiando Darwin, né? Já que diz que não haverá
Aliás, ele diz que haverá uma seleção natural de sentimentos. Nós sabemos que para Darwin, citado pelo Júnior aqui, a evolução não quer dizer que há uma melhora, não necessariamente. Não quer dizer que há uma melhora, um progresso. Evolução é mudança com adaptação. E isso pode ser o melhor, né? Mas também pode não ser o melhor, pode não ser o mais desejado. Há alguns sentimentos que eu conheci que é possível que as próximas gerações não venham a conhecer. Eu lembro dos natais, na minha primeira infância, com a minha avó materna, cantando canções de Natal em alemão. Um sentimento de amor orgânico, bonito, sem dúvida, mas quase opressivo, sabe? Sentimento orgânico demais, aquela coisa assim. E um sentimento que certamente está em extinção. Na minha adolescência estava no auge a música pop, as baladas românticas, sem falar no sertanejo, na época um sertanejo moderno, né? E era comum os jovens se apaixonarem perdidamente, trocando bilhetinhos de amor, né? Eu não estou entrando no mérito sobre o que é melhor ou pior, apenas constatando que, ao que tudo indica, estamos passando por uma época decisiva na história da humanidade. Tudo está mais frio, mais descartável. As crianças, de um modo geral, já não são mais criadas pelas mães, pelo menos nas grandes cidades. Não conhecem um amor materno como as gerações anteriores conheceram. Uma criança mal aprende a segurar um objeto, a firmar um objeto entre os dedos e já está usando o celular, em vez de usar a imaginação para brincar, como faziam as gerações anteriores. Os relacionamentos afetivos, em grande parte hoje, são descartáveis. Já não há mais nada que una as pessoas de maneira inconsciente. Até uns 20 anos atrás, todo mundo é generalizando, né? Mas uma grande quantidade de pessoas assistia às novelas da Globo. A família se reunia, ficava junta, fazendo a mesma coisa, ocupando a mente com as mesmas informações e com as mesmas emoções. A seleção brasileira, né, unia praticamente todo mundo. Hoje já não há mais nada disso. Numa mesma família, cada pessoa assiste a uma coisa diferente no celular. As pessoas já não têm muitas referências em comum e isso impede o desenvolvimento de alguns sentimentos. Com essa crise de saúde que nós passamos, ficou claro, ficou evidente que estamos nos tornando semelhantes a robôs. As pessoas em casa, né, maratonando séries, se sentem fome, pedem comida. Não precisam nem sair para a rua. Parece que as pessoas sentem cada vez menos. Em pouco tempo teremos uma geração inteira de gente apática. Uns 10 ou 12 anos atrás, eu andei pelo IIPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira. Na época eu era espírita, mas gostava de algumas das abordagens da conscienciologia. E naquele momento da minha vida, eu achava que pela lei do progresso, que Kardec imaginou e inseriu no Livro dos Espíritos, seria inevitável a superação das emoções e dos sentimentos mais vivos, dos sentimentos mais fortes. Achava que a humanidade daria um passo à frente quando superasse as emoções e os sentimentos. Hoje, eu não tenho tanta certeza. Uma vida totalmente racional não me parece muito atrativa. Embora eu preze muito a racionalidade e tenha algum prazer com ela. O prazer intelectual, por exemplo, é puramente racional. É claro que a conscienciologia valoriza muito o aspecto energético e para quem gosta de trabalhar com as energias, isso substitui até certo ponto as emoções e sentimentos. Eu, sinceramente, não sei analisar ainda se isso será melhor ou pior. De qualquer forma, é triste saber que tantas possibilidades de autoexperimentação humana vão se perder. Mas esse lamento pode ser apenas apego, pode ser. E você,
que você acha? Muita força e paz para você.